Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela semana que terminou, por esse final de semana. Abençoe este final de semana, que nós possamos ter um final de semana feliz com nossas famílias e juntos também te adorarmos em nossas igrejas. Permaneça conosco agora quando vamos estudar a Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 28, que diz assim: Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por mãos humanas. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, porque embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já ouviu a expressão acertar na mosca? A mosca é o ponto preto no alvo em que se atira uma flecha. A pessoa que acerta ali é aclamada porque acertou na mosca, isto é, conseguiu acertar bem o centro do alvo. Também usamos a expressão acertar na mosca quando alguém faz ou fala algo que é tão correto que ninguém pode discordar. Pois o apóstolo Paulo acertou na mosca o seu discurso no Areópago, ou no local onde se reuniu a elite cultural e científica e que pensava na sua época em Atenas. Intrigado com este novo ensinamento do apóstolo Paulo sobre Jesus, eles o chamam para explicar quem era Jesus. Como eram pessoas inteligentes, se Paulo não começasse bem o discurso, logo eles desviariam a atenção e iriam embora. Paulo começa seu discurso falando da infinidade de deuses cultuados pelos atenienses. Os atenienses tinham tanto medo dos deuses, porque achavam que os deuses interferiam na vida das pessoas para o bem ou para o mal, ao ponto de pensar em fazer um altar ao Deus desconhecido. Porque, se por acaso eles tivessem esquecido algum Deus ou não soubessem que ele existia, esse Deus poderia ficar furioso com eles e fazer alguma coisa para prejudicá-los. Assim, se existisse um Deus desconhecido por eles, eles o estavam cultuando neste altar. O apóstolo Paulo começa seu discurso dizendo que ele reconhecia que os atenienses eram muito religiosos, cultuavam muitos deuses. Passando pela rua, ele viu o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ele disse: pois é esse Deus que eu sirvo e eu quero falar dele para vocês. Certamente com essa introdução, Paulo teve a atenção de todos os atenienses no Areópago.
Imagine, ele vai falar de um Deus novo para eles. E eles devem ter pensado: como será este Deus? Como ele pensa? O que ele quer dos atenienses? Será que é um Deus bravo ou um Deus legal? E Paulo fala assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos pelos seres humanos. Que afirmação grandiosa ele fez! O apóstolo Paulo não estava falando de mais um Deus, mas do único, verdadeiro e criador Deus do céu e da terra. Enquanto os outros deuses atenienses foram imaginados e feitos por eles mesmos, o Deus que o apóstolo Paulo fala é o criador de tudo que existe, e não pode ser colocado em nenhum lugar, porque ele é tudo, e ele está em todos os lugares. Deus é tudo e não precisa de ninguém e nem de nada, pois tudo que existe é dele. Paulo diz: e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles o lugar onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Além de criador de tudo, Deus é o Senhor da história do mundo. Ele está no controle de todas as coisas e Ele decide tudo o que acontece no mundo e em nossas vidas particulares. Paulo diz ainda: Ele fez isso para que todos pudessem encontrá-lo e talvez procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Deus criou o ser humano com um anseio, uma vontade, uma necessidade de buscar a Deus. Por isso, todos os povos do mundo adoram alguma coisa como se fosse Deus, por mais primitivos que sejam. O pecado nos afastou tanto de Deus que o ser humano perdeu o caminho que levava a Deus. Há um muro de separação entre o ser humano pecador e o Deus justo e santo. Por isso o ser humano, como que tateando no escuro, procura Deus do jeito que pode, fazendo uma estátua, adorando alguma coisa da natureza, ou até mesmo adorando a ciência ou ele mesmo como se fosse Deus. O ser humano inventa tanta coisa para buscar e adorar a Deus, mas Paulo diz que não é necessário nada disso, porque Deus está muito perto de nós. Na verdade, o ser humano não pode ir a Deus, porque o pecado nos separa dele, como diz Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor Deus perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Paulo está mostrando que Deus estava perto do ser humano quando o criou e por isso o ser humano era feliz e eterno. O ser humano se afastou de Deus, cometeu o pecado e criou o muro de separação. Isso trouxe a maldade, o sofrimento e a morte aqui no inferno. A grande notícia que o apóstolo Paulo está trazendo aos atenienses é que nós ainda veremos, e que nós ainda veremos nos próximos dias, é que, visto que o ser humano não pode ir a Deus por causa do pecado, foi Deus quem veio ao ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Um dos nomes que Jesus recebeu no Evangelho de Mateus foi Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Tudo o que Jesus fez e falou foi para mostrar que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para estar junto do ser humano e para salvá-lo mediante o seu sofrimento na cruz pelos pecados de todos os seres humanos e dar-lhes de presente, por graça, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Lá no batismo, quando Jesus veio a nós,
e transformou nossas vidas, nos tornando cristãos. Ele entrou em nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo no texto de hoje. Jesus não está longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Estimado irmão e irmã, quem confia em Jesus como seu Senhor e Salvador e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, não precisa de mais nada para ser feliz. Não precisa adorar qualquer outra coisa. Somente precisamos adorar ao nosso Deus. Precisamos confiar no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E precisamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor Deus, confiar nele, e tudo mais que a gente precisa, ele nos dará. Se Jesus está presente em nossas vidas, então nós podemos andar neste mundo mau e injusto, seguros, tranquilos e felizes, mesmo que tenhamos problemas, dificuldades e aflições, e um dia tenhamos que enfrentar a morte. Jesus Cristo está conosco aqui, cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando, e pela nossa morte nós estaremos com Ele no céu. Na fé em Cristo, ouçamos com alegria as palavras do nosso Deus a Josué no Antigo Testamento, mas que são também para nós hoje, em Josué 1, 7-9, quando Deus diz: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque podemos andar neste mundo seguros, felizes e tranquilos. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Nós confiamos nisso, que possamos juntos com o apóstolo Paulo testemunhar a nossa fé para todas as pessoas que encontrarmos, que possamos entregar as nossas vidas às tuas mãos e confiar que o Senhor está cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando. Ó Deus, continua sendo o nosso castelo forte, continua sempre sendo o nosso Deus e Pai, que nos ama, que nos aceita, que nos acolhe e está cuidando de nós. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.